Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula, continuando a matéria dos povos indígenas, tá? Hoje nós vamos entrar nas atividades econômicas, correto? O que eles faziam, o que eles produziam para manter a sua subsistência, né? E também para trocar com os outros povos, né? Porque tudo que a gente produz a mais, o excedente, né? A gente acaba fazendo um escambo, né? As trocas com os outros povos de coisas que a gente precisa, certo? Porque normalmente uma tribo pode ter facilidade de achar em seu território, um exemplo, a banana, certo? Nesse território tem muitas árvores de banana. Só que daí eles estão precisando de outra coisa, um artesanato, alguma coisa. Aí eles vão fazendo essa troca do que há necessidade para cada um, certo? Então, a atividade econômica, quando a gente fala isso, é o que eles produziam para sobreviver e também para comercializar com os outros. Beleza? Um panorama básico aí para vocês. E a primeira coisa que nós temos que entender é como que dividia, né, os afazeres entre os homens e as mulheres na tribo, certo? Porque cada um vai ter a sua função. Isso desde das primeiras formações, os primeiros povos do mundo, sempre teve essa divisão, certo? Do que as mulheres fazem e do que os homens fazem. E esses povos nativos da América, né, que nós estamos citando aqui do Brasil, eles também tinham sua divisão, certo? E dentro dessa divisão, as mulheres, então, elas vão fazer o quê? Qual a função delas? Primeiro, produção de cestos, certo? Principalmente esses de bambu. Pegava o bambu, entrelaçava eles e daí fazia aqueles cestos, né? Isso é da cultura até hoje deles, essa produção de cestos, certo? Outro, as redes, que essas redes é onde eles dormiam, né? Redes feitas de tudo que eu posso falar de origem vegetal, eles faziam as redes deles, tá? De fibras, correto? Fibras vegetais, aí acabavam fazendo suas redes, que é onde acabavam dormindo e tudo mais. Dentro das ocas, né? Que a gente já comentou sobre elas, as moradias indígenas, aí dentro dessas ocas eles faziam a rede. A rede é uma forma de evitar o contato também com os bichos terrestres, né? Peçonhentos e tudo mais, porque as ocas não tinham como impedir da chegada desses bichos peçonhentos, certo? Então a rede mantém eles elevados e evita, obviamente, de serem picados por um desses bichos peçonhentos e tudo mais. Então era uma forma de evitar o contato com esses bichos, certo? Então a rede, as mulheres que faziam. Próximo, cerâmica, certo? Com argila. Isso é uma atividade feita desde antes de Cristo, né? Desde os primeiros homens das cavernas, eles usavam a cerâmica como forma de armazenamento de comida, de água e tudo mais. Então, os indígenas também faziam essa cerâmica justamente para guardar também o alimento, a água e tudo mais. Mesma forma que os povos da pré-história usavam. E outra coisa que nós temos que falar na questão da cerâmica, que tinham povos na ilha de Marajó que desenvolveram a cultura marajoara, certo? Essa cultura marajoara, eles faziam essas cerâmicas, esses potes, esses vasilhames de cerâmica e pintavam elas de vermelho, né? Então, é característico desses povos, tá? Cultura marajoara é uma que é estudada muito até os dias de hoje, né? Como patrimônio do Brasil, certo? E outra coisa muito importante que nós temos que destacar por esses povos indígenas é a mandioca, certo? É essa agricultura, né? Essa produção agrícola que a maioria dos povos aqui do Brasil tinha sua subsistência devido à mandioca, certo?
produziam muito mandioca. Mandioca é de fácil plantar e ela já pega e já nasce então a raiz. Então, você cortando o talo dela, né, em pedacinho, você enterra ela, pronto, já está nascendo outra mandioca. Então, mandioca era alguma coisa que garantia a sobrevivência deles. Beleza? Então, tudo que eu falei até agora é as mulheres que faziam. Beleza? É muito, né? Às vezes até mais que os homens, certo? Então, elas faziam a plantação de mandioca. E os homens, então, eles ficavam responsáveis pela construção de casas, certo? E canoas, beleza? Então, as ocas e tudo mais era feita pelos homens e as canoas que eles mesmos vão usar para pescar. Então, eles mesmos construíam essas canoas, certo? E caça e pesca também era responsabilidade deles. Então, eles iam produzir também as armas e tudo mais que eles vão usar para a caça e a pesca. Beleza? É isso até agora, mas continuando, vamos entender a importância da mandioca para eles, que era a base da alimentação, certo? Tanto que virou uma lenda de tão importante que é para esse povo, né, indígena, que virou uma lenda. Como assim, professor? Os povos cricates do Maranhão, eles desenvolveram uma lenda para como surgiu a mandioca. E daí eles falam que morreu uma menina na aldeia, né? E ela tinha a pele muito branca, certo? A pele muito branca. E a partir do momento que eles enterraram ela, na cultura deles, nasceu a mandioca. O nome dela era Mani, certo? Daí, essa é uma lenda deles para o surgimento da mandioca, certo? Outro povo, etnia, que eu tenho que falar para vocês, que eles fizeram uma forma de economia, de agricultura muito importante, é o povo Guajajara, do Maranhão, que eles começaram a desenvolver uma técnica chamada coivara, certo? Essa técnica de coivara, imaginem um espaço quadrado com muitas florestas, correto? Aí o que eles fazem? Eles derrubam o meio desse quadrado, ou seja, a floresta que está ali, e queimam, tá? Deixam ali mesmo as árvores derrubadas e tudo mais, queimam essas árvores, esses restos de folhagens e tudo mais que estão ali, e daí eles controlam esse fogo para ficar só, né, nesse quadrado, certo? Aí, depois que só tem cinzas, eles esperam um momento e aquilo lá deixa mais produtiva a terra, certo? Então ali eles vão produzir a lavoura ali, naquele espaço quadrado. E ali eles vão plantar bananeiras, mamoeiros, milho, abóbora, batata e a própria mandioca. Porque ali é um espaço produtivo para eles, no meio da... Lembrando que eles moram no meio da floresta, como que eles vão plantar? Então eles faziam o sistema de coivara, que queimava, derrubava a floresta daquele espaço, queimava, a cinza deixava mais produtiva a terra, eles plantavam ali, certo? Só que isso automaticamente também esgotava muito essas terras, certo? Deixava a terra bem esgotada. Então, eles abandonavam ela depois de um tempo. Só que o interessante é que a floresta ela se regenera nesse espaço, tá? Muito importante destacar. Não é que eles acabaram com o solo ali e foram embora, não. A floresta dali, ela vai se regenerar porque só foi tirado um pedaço ali, né? Então, aquele espaço que o indígena usou para sua lavoura, ela vai se regenerar depois. Beleza? E para finalizar a parte econômica, né, atividades econômicas, eu vou citar também a questão do escambo, né? Eu já comentei com vocês que tudo que era produzido de excedente, eles trocavam. Então, muitos povos que não tinham muito controle sobre a criação de animais, eles acabavam trocando, né, os animais com outras tribos. Então eles davam o que eles tinham e recebiam os animais, frutos, artesanatos,
Tudo depende de como que era o desenvolvimento econômico de uma tribo. Mas o escambo é muito importante. E vamos lá, religiosidade, vamos entender, é meio que óbvio, né? Quais eram as crenças, né? Se eles viviam no meio da natureza, o que eles vão crer? Na natureza. A natureza vai fazer um papel religioso para eles. Então, para começar, a religiosidade, eles cultuavam as forças da natureza, certo? Dá um exemplo, professor, das coisas. Sol, lua, rios, plantas, animais. Tudo isso que eles conseguiam enxergar, ver, né? Eles começaram a criar crenças diante dessas coisas, tá? E cada etnia vai desenvolver a sua cultura, né? A sua cultura religiosa. Vai acreditar em determinada coisa ou não. Então depende da etnia. Cada um tem a sua crença, mas a maioria era movida pelas forças da natureza. Aí nós temos que falar que através da religiosidade, eles tentavam explicar algumas coisas. Por exemplo, surgimento das pessoas, plantas e animais. Isso gerou várias lendas, várias, como que fala? Memória, né, que é passado de geração em geração para os indígenas, né, como que surgiu a sua tribo e tudo mais. Isso é uma história oral, né, que é passada de geração em geração. E também explicar o porquê do dia, o porquê da noite, o porquê de divisão do dia e da noite. Então é outro motivo de estudo deles, né? De estudo, não, aliás, é um estudo, né, da religião. É uma forma de crença deles. E vai ter uma figura importante que vai conseguir explicar essas coisas com mais facilidade. Essas pessoas que conseguem explicar isso, ter uma mentalidade para explicar melhor essas coisas, é chamado de xamã, tá? O xamã é essa pessoa na tribo, na etnia, que conhecia essas forças da natureza com mais facilidade, conseguia interpretar essas forças da natureza com mais facilidade. Beleza? E então qual que era a função do xamã nessas tribos e tudo mais? Ele teria que fazer a ligação entre o mundo espiritual, divino, e o mundo dos humanos. Ele que vai interpretar para os humanos como que acontece tudo isso, certo? Então a figura do xamã é muito importante para a gente entender essa questão de religiosidade. Ok? Então é isso. Se vocês derem uma olhada aí na apostila, nós acabamos o tema 3. Vão ter exercícios, podem abrir, ó, página 32, 33 e 34, tá? Essas páginas, como o tema de vocês tá bem rápido, né? Nós estamos terminando o tema 3, podem fazer a devolutiva desse vídeo que eu estou gravando para vocês agora, para a semana que vem, e entreguem junto esses exercícios, tá? Que para vocês do 7º é um vídeo só, porque nós estamos bem adiantados, então dá para a gente ir com calma. Beleza? Se tiver alguma dificuldade, chame o professor, assista novamente os vídeos da semana passada, que ajuda a fazer esses exercícios, tá bom? Valeu, até a próxima, e é isso aí, valeu!